Vamos continuar nesse mesmo espírito adorando ao Senhor, amém? Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Do Senhor, na casa do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Poder assentar. É muito bom estar com vocês aqui nessa quinta-feira abençoada, amém? Estamos aqui, você que está online, queria fazer um convite da próxima vez você está aqui presencialmente, que esses cultos da quinta-feira têm sido uma bênção. Deus tem falado sobrenaturalmente na nossa vida. E como é bom a gente poder estar aqui, né? Num dia de chuva, onde nossa carne queria estar em casa, deitado, enrolado no lençol. A carne da gente queria isso. Queria que a gente ficasse lá, repousando em berço esplêndido, né? E assim, eu queria agradecer ao pastor Saulo pelo convite de estar ministrando hoje aqui. Que aqui é a nossa casa, né? E para mim é uma casa especial. É engraçado que, quando eu estava cantando essa música, veio tanta coisa na minha mente, porque hoje eu vou ministrar sobre a importância de congregar, amém? Chamados para viver em unidade. Quando o pastor Saulo, ele pediu para que eu viesse ministrar, saltou essa palavra dentro de mim, sobre falar sobre estar congregando. E eu tentei outras vertentes, mas só vinha isso dentro de mim, não tinha como mais não. Falei, rapaz, eu tenho que falar sobre isso mesmo. Aí eu fui parar para fazer as contas em casa. Falei, rapaz, faz quanto tempo que eu congrego? Aí eu comecei a fazer as contas. Pode chamar o menino, pode tocar alguma coisa aí? Tu quer? Toca tudo esse menino, viu? Jonathan, ele faz barba, cabelo e bigode, ele toca tudo. Faz um fundo aí. Aí o que acontece? Eu fui fazer as contas, né? Quanto tempo eu congrego? Aí quando terminei a conta, eu descobri que era 34 anos. 34 não, na verdade são 32 anos. E 24 anos que eu estou congregando aqui na igreja. Eu estou me achando velhinho já. E Poli está aqui para testemunhar, ó. Poli está aqui para testemunhar que a gente estava aqui, ó, desde os primórdios do tempo. Eu acho que estava quase no livro de Gênesis, né? Mas já existia um tempo anterior. Na época a gente pegou aqui, ó, eu já cheguei, tava o pastor Valber Douglas. Eita, era bom demais. Pastor Douglas, aprendi muito com ele, principalmente na unção de mestre, né? A gente vinha aqui como jovem. Eu me lembro que eu não queria vir para a igreja, mas meus pais insistiram, você tem que ir para a igreja. Glória a Deus, né? Você tem que estar lá. Eu falei, eu não quero. Não, mas vai ter um evento jovem. E eu comecei a vir para o evento jovem, comecei a me envolver. E aqui eu tive esse encontro com Deus. Antes de fazer parte daqui da igreja, eu me congregava numa igreja batista, do bairro de Maranguapium, do pastor João da Cruz, que para mim foi o que me deu a base da minha vida cristã. E uma coisa interessante é que quando o louvor estava cantando essa última música, rapaz, eu fiquei até emocionado, porque me veio a memória que na igreja batista que eu me converti, que foi a primeira igreja que eu congreguei em Rio Doce, essa música, ela fala, tocava muito no meu coração, porque falava que meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
E onde é que é a casa de Deus? É aqui, onde a gente congrega. E eu lá, né, congregando nessa igreja, eu me lembro que na primeira igreja que eu congregava, eu estava com 8 anos de idade, para 9 anos de idade. E eu queria batizar. Queria muito batizar nas águas. E lá, nessa igreja, existia uma doutrina que você com 8 anos a 9 anos de idade, você não podia batizar. E foi no período que a gente estava saindo para outra igreja batista, que foi essa de Maranguapium. E o pastor de lá, quando ficou sabendo, você quer batizar? Eu fiz, quero. Por que não? Ele, faço discipulado? Aí eu falei, poxa, nada é fácil, né? Mas rapaz, podia chegar lá e... Mas eu não sabia o que era o cristianismo. Eu tinha uma noção, né? Que eu tinha aceitado Jesus. E fiz o discipulado. E com 8 para 9 anos eu me batizei. E continuei congregando lá. Criando base. Começando a ter acesso a essa palavra. Mas foi aqui que Deus falou comigo. Ao ponto de eu chegar assim, eu falei, rapaz, eu preciso mergulhar mais. Tá muito raso. Lá era uma bênção, mas... Sabe quando você está num lugar que você sabe que você pode avançar mais? E foi aqui, onde há 24 anos atrás, eu cheguei e comecei a crescer espiritualmente. E achei a minha metade que está ali, ó. Meu. E eu me lembro que na adolescência, o pessoal... E aí? Eu falei, pai, tá difícil achar uma tampa da panela. A gente adolescente fica logo ansioso, né? Querendo achar logo. Foi aqui que Deus me presenteou com essa varoa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 10. Vamos lá. Abriu, diz glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele diz assim, ó, no verso 25: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos ademoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E que dia é esse? Esse é o dia da vinda do Senhor. O dia da vinda de Cristo. É engraçado que no primeiro momento, quando a gente lê sobre isso, vem na nossa cabeça, no tempo atual, contemporâneo, que quando ele falou, quando aconteceu essa passagem bíblica, é porque o pessoal estava em casa e não estava com preguiça de ir para a igreja. Se fosse pro dia de hoje, não era isso que a gente ia pensar? Ele estava isso é uma exortação. Não deixa de congregar, não. Como é costume de algumas pessoas. Mas no contexto histórico, o que estava acontecendo aqui foi um período de perseguição à igreja. E era uma perseguição que não é essa perseguição de hoje de rede social, não. Porque hoje as perseguições que tá é tudo online, né? É tudo à distância. E os haters. E os cristãos, eles estavam sofrendo, porque eles queriam mergulhar dentro da palavra de Cristo, mas estavam perdendo casa, perdendo roupa, perdendo a vida, perdendo a família. E muita gente começou a fazer, não vale a pena, não dá para andar. E o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu ao certo, ele começa a falar, olha, não deixa de se congregar. Apesar de ser costume de algumas pessoas devido à pressão, mas incentiva um ao outro, porque a vinda de Cristo é próxima. E assim, muitas vezes a gente está na igreja e não sabe por que é que eu devo congregar. Congregar
não é mais sobre você querer ir à igreja, mas é você mostrar para você mesmo que eu sou a imagem de Cristo. Eu tenho Cristo em mim. Eu transfiro, eu exerço o que Cristo ele estabeleceu para a igreja. E Cristo, você vê que a todo momento ele estava o quê? Junto. Ele pega os discípulos e foi: vem cá, vai andar comigo. E olha, pensa um pouco cheio de problema. Um queria arrancar a orelha do outro, o outro xingava, o outro levava moeda. Mas congregar é fazer parte de um corpo. Congregar não é somente um clube. O pessoal pensa que igreja é um clube social. Hoje é dia de culto, né? Mas tá chovendo, não vou hoje para a igreja não vale a pena não. Se tivesse estiado eu ia. Se tivesse um sorteio de um carro 0 km, será que essa igreja está desse jeito? Vamos sortear um carro 0 km. Qual seria a disposição do coração? E é sobre isso. A disposição do nosso coração é estar aqui ouvindo a voz de Deus. Porque quando eu estou aqui ouvindo a voz de Deus, eu estou congregando. E quando eu estou congregando, eu estou crescendo em Cristo. E eu estou fazendo parte de um corpo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Versículo 4. Ele fala assim, ó. Aqui ele fala sobre os dons espirituais. Amém? Ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. No 5. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Então, se você congrega aqui, antes de você exercer qualquer função na igreja, você é parte de um corpo. E o dom que Deus tem dentro de você precisa ser compartilhado com outras pessoas. E muitas vezes a gente fica observando um certo egoísmo, né? Eu vou para a igreja se for conveniente para mim, mas sabe que muitas vezes existem pessoas aqui esperando um abraço. Você não precisa estar em mistério, falando em línguas, profetizando. Não, ele só quer um abraço. Ele quer se sentir pertencente. A igreja é muito interessante, porque na igreja é o único lugar que o rico e o pobre sentam lado a lado. Você não sabe quanto é a faixa salarial de quem está do seu lado. Posso ser que você conheça a pessoa, mas a igreja de Cristo é esse corpo unido, aonde independente se é preto, branco, pardo, índio, Cristo veio para todos. E esse todos, um só, ele está compartilhado no congregar. Aqui a gente cresce junto. Quanta coisa mudou na sua mente desde que você começou a entrar nessa igreja? Quando eu cheguei aqui, eu ia cantar o resto, o senhor já estava, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu não tinha essa mente, eu não tinha essa sabedoria. Eu não sabia quase nada da vida. Estava já na adolescência. Mas você começa a estar junto, você começa a compartilhar um pouco da sua vida, e a pessoa que está do seu lado começa a compartilhar. Aí de repente você está crescendo e você está pegando. Você começa a ver assim: ei, vem cá, como é que tu fizesse para tu crescer? Rapaz, eu fiz o rema. Eita glória! E presta. É uma bênção. Como é que é isso? Aí você começa a abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, e você começa a mergulhar. Agora aí no mundo, sabe o que acontece? No mundo acontece assim, ó.
as pessoas começam a compartilhar de experiências que para o mundo são vantagem no âmbito da carne. E quando você começa a andar com essas pessoas na carne, estou falando não nós que somos novos convertidos, estamos congregando aqui. Essas pessoas do mundo, eles começam a entrar no mundo mais obscuro, mais profundo, mais de trevas. Só queria fazer uma pausa aqui rapidinho. Me botaram de bigode ali, mas aquele é meu primo, tá certo? Eu falei, mas rapaz, pegando a foto de bigode. Pronto, valeu. E o que acontece? Eles começam a viver em unidade naquele mundo de trevas. E daí, você começa a ver que essas pessoas, quando chegam aqui na igreja, começam a ter esse conflito. Mas rapaz, esse lugar não é bom não. Porque um lugar que você quer fazer tudo e não pode, no mundo pode tudo. Mas a palavra de Deus fala, e qual é o salário do pecado? O que você, se você viver uma vida conforme a sua carne, conforme as suas vontades, o que você vai colher? Aqui a gente aprende. Aqui nessa casa a gente aprende, olha, Cristo veio para nos ensinar a crucificar a nossa própria vontade, a nossa própria carne, para que a gente tenha uma vida eterna. E essa felicidade que o mundo ele passa para a gente é uma felicidade muito vaga, porque ela tem um prazo de validade limitado. Para quem bebe, é uma garrafa, depois vem outra, depois está triste de novo. Mas para quem anda no Espírito, é como a fonte de vida eterna. Ela jorra e você acorda feliz. E fica triste, mas amanhã está feliz de novo. E de repente você bota a palavra de Deus, você pega aquela tristeza e ela vai ficar feliz de novo. E você confia que sua felicidade está em Deus. Mas como é que você vai alimentar seu espírito? Na palavra. E o lugar melhor para estar na palavra é aqui, todo mundo junto. Eu queria que você abrisse sobre o livro de... Vamos continuar, né? No 12, versículo 9. Ele diz assim, ó. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E quando você serve ao Senhor, esse pessoal que é do mundo, que vem nas trevas, a gente abraça, a gente acolhe. Porque o servir, ele vem de Cristo. É meio conflitante para quem anda nas trevas ver uma pessoa servir o outro, não é? Porque lá fora ninguém serve ninguém, não. Lá fora você vê um mundo egoísta. Mas a igreja não é um prédio, estrutura física, é um organismo vivo. E o dom que tem em você é o que tem que impactar essas pessoas. Eu me lembro que no meu trabalho, eu tô num trabalho que é um pouco exaustivo, muito exaustivo, fisicamente. E você encontra muitas pessoas que estão em vários níveis. Tem evangélico, quem não é. E você tem a oportunidade de exalar Cristo ali, começar a falar sobre Deus. Ei, vem cá. Agora está um momento ruim, mas sabe que isso aqui é passageiro? Porque a nossa felicidade não tem que estar nisso aqui, não. A gente tem que confiar que se você está em Deus, você está no melhor lugar do mundo. Na Bíblia fala que Abraão, quando ele foi peregrinar, ele já tinha a promessa. Foi dada a escolha dele para qualquer local. E ele deu para Ló. Ló, escolhe qual lugar que você quer ir. E Ló escolheu o campo mais verde. Abraão ficou com a terra mais seca. Mas aonde eu quero chegar nisso? Aonde você estiver, você vai florescer.
E se você estiver aqui, você vai florescer, porque aqui é a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz vida. Mas sabe o que o diabo quer? O diabo quer, ele quer trazer, separar a gente dessa casa. O diabo quer levantar circunstância, levantar pessoas, porque aqui é um local que existe um fortalecimento espiritual. É aqui que seu espírito ele vai ser renovado. Quantas pessoas já entraram abatido aqui e saiu sorrindo? Quantas pessoas já entraram com enfermidade e já saiu curado? Aqui, nessa casa aqui, é um local onde a gente se dedica à palavra, a gente se junta em oração, a gente compartilha de testemunho. Veja quanta coisa importante. Mas sabe quem vai usufruir? É quem congrega. Só vai desfrutar quem se expõe. Quem se expõe, ele vai colher. Porque a gente está aqui, a gente está abrindo mão de algo precioso, que é nosso tempo. A gente poderia estar em qualquer lugar, mas sabe que aqui a gente pode se unir e se proteger. Abre tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, 12. Quem abriu diz glória a Deus. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí aqui ele fala sobre o cordão de 3 dobras. Que ele fala praticamente sobre a força que tem quando se une. Agora é engraçado que quando nessa versão que está aqui está melhor. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sabe que aqui, quando a gente congrega, onde a gente congrega, a gente tem um local de apoio. Gente, aí fora o mundo não apoia não. Eu acho interessante que aqui é um local que muitas vezes as pessoas não dão valor. Estou falando para aquelas pessoas que não têm maturidade. Se você entrar na mesma visão, que você faz parte de um corpo que eu falei, e que você não é só essa estrutura física, você está unido em oração, está unido num só espírito, numa só verdade, você vai começar a colher sobre isso. O diabo não vai prevalecer contra você. O diabo não pode prevalecer, porque aonde há unidade, aonde há a presença de Deus, ali há força. E é interessante sobre essa analogia desse cordão de 3 dobras. A gente tem que estar aqui na igreja não preocupado, que a Bíblia fala que a gente deve estar preocupado, mas com atenção com quem chega. Aqui na igreja chega todo tipo de gente, de doido, né, que a gente já viu aqui, chega de doido, de ladrão, entra ladrão também na igreja, entra santo, entra prostituta, entra tudo. Mas quando você faz parte de um corpo em Cristo, você começa a ter a percepção do que aquela pessoa precisa. E você começa a dar apoio, a se envolver.
É engraçado que às vezes eu noto que na igreja existem pessoas que precisam amadurecer. Por quê? Quando eu falei sobre estar unido, isso aí também requer uma certa maturidade. Porque tem gente que vem para a igreja já machucado da vida. Machucado. Aí de repente ele está congregando aqui. Aí ele, por alguma causa que você não sabe, ele pega e para de vir para a igreja. Aí quando o abençoado chega, meu irmãozinho fala: oi, turista, tudo bem? Rapaz, você mata um, viu? Mas acontece. É interessante falar sobre isso porque a gente tem que ter atenção. É bom falar: oi, turista, o que foi? Tá desviado, é? Aí o coitado do irmão tá lá, ó, sofrendo que só, numa maior luta. Só ele e Deus sabe da circunstância. Às vezes não tem nem passagem para vir para a igreja, gente. Tem gente que quer vir para a igreja, tá congregando, mas não tem passagem. E assim, como eu falei, a gente é um só corpo. E um corpo, ele tá ali, ó. Quem é que vai jogar a mão do lado? Não, a mão tem que ficar juntinho, não é? A gente tá sempre unido. E como é que você vai ser um cordão de 3 dobras se você trata esse irmão de todo jeito? Não. Aqui é um lugar que a gente tem que se preocupar, porque eu sou um com você, você é um comigo, e a gente vai crescer junto e a gente vai prosperar. Aí chega aí o irmão da igreja, porque para chegar a gente para criticar é assim, viu? Começa a olhar pro lado e não gostei disso, não gostei daqui, não gostei, é culpa do pastor. Olha praz. Se essas cadeiras aqui estão vazias, é porque a palavra não é boa, é porque o pastor... Gente, olha, deixa eu falar só uma coisa. Ovelha gera ovelha, e pastor cuida de quê? Ovelha. Então a responsabilidade dessas cadeiras tá aqui é das ovelhas, rapaz. É você saber aonde você se encaixa no corpo de Cristo. Se você tiver na visão de Cristo, você vai saber que se eu me preocupar com o irmão, se eu for um só com ele, nós vamos crescer junto e a gente tem quem cuida da gente. A razão de haver esses cultos na quinta-feira, vamos melhor, esses grupos de conexão, que é a visão que Deus estabeleceu para a nossa igreja. Esse grupo de conexão, qual é o principal objetivo? Conectar. E sabe quando a gente é conectado, a gente vira uma dobra, 2 dobras, 3 dobras. De repente, lá em casa, eu estava fazendo as contas um dia desse. Porque assim, ó, lá em casa, a gente tem um grupo de conexão. Desde que a gente começou, não foi, filha? A gente colocou lá em casa, mas a gente foi em fé, viu? Porque a gente é muito ocupado. E a gente até deixou de ser líder. Estou aqui com o meu líder aqui dos casais, que é uma bênção. E a gente falou: não, a gente não vai deixar de estar no grupo de conexão, não. Porque é muito importante para a igreja. É muito importante a gente estar conectado. É ali que a gente está ajudando. Um abraço com tudo. E engraçado, quanta coisa a gente tem crescido pessoalmente com o grupo de conexão. Lá em casa mesmo, a gente tem visto a mão de Deus sobre nossa casa. A gente tem avançado. Mas sabe por quê? Porque a gente tem sido fiel aqui. A gente tem olhado para quem está aqui. E quando uma pessoa chega lá em casa, eu falo assim: meu Deus do céu, vem cá, deixa eu dar um abraço. Porque você precisa conectar com a gente. Você precisa fazer parte dessa dobra. Você com a gente vai ser mais forte. E quem vai fortalecer é a gente. Aí na igreja, você vê muitas vezes, existe aquela pressão, eu digo na igreja em geral, que tudo que está na igreja é responsabilidade do pastor, da liderança. Mas o que você tem feito para que essa igreja cresça? Porque se você congrega aqui, você faz parte desse corpo.
Recentemente o pastor Marcos, ele aceitou ser líder dos casais. Gente, glória a Deus, a gente ficou muito feliz, porque a gente pôde se conectar a ele, pra gente crescer junto. Em pouco tempo a gente já trocou muitas figurinhas, né? Rapaz, olha, tô com tal ideia, isso. Eu falei, show de bola, tamo junto, porque a gente é um corpo. Aqui não tem vaidade. Igreja não é lugar de vaidade. Igreja não é lugar de vaidade. Igreja é o lugar de comunhão. Aqui você tem que olhar para... Eu olho para Ricardo, eu vejo um aposentado, ó, feliz. Tá aposentado, feliz, tranquilo. E o meu sonho é chegar nesse nível aqui, ó, numa serenidade. Eu fiquei, é bom demais. Meu Deus do céu, eu chego nesse nível. Abre aqui, ó, o livro aqui, no livro de Salmos. Zero preocupação, para a glória de Deus. Salmo 133. Gostou? Show ao vivo é assim mesmo. 133:1. Vê que legal. Vê o que Davi falou na ocasião. Ó, como é bom e como é agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção e sua vida para sempre. Eu gosto da versão da tradução da linguagem de hoje. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Eu tenho um irmão e um pai, glória a Deus, que ele é o líder do estacionamento, né? E como é bom você poder falar que tem um irmão de verdade, que você se dá bem com ele. Porque aí no mundo você vê tanta gente que é intrigado. E a Bíblia fala, olha, como é bom e agradável que o povo de Deus... Você é um povo de Deus? Então você tem que viver unidos, mas como se todos que estivessem aqui fossem seu irmão de sangue. Isso é muito forte. Porque você, quando tem um familiar de sangue, você passa por cima, você deixa de lado muita coisa. Mas quando é teu irmãozinho aí do lado, muitas vezes você não deixa passar um perdão. E Deus, ele fala, olha, é bom, é agradável que você viva conectado, amando e perdoando em comunhão. Você quer ter uma igreja forte? Tem uma igreja forte em comunhão. Porque quem anda em comunhão perdoa. Quem anda em comunhão não fala mal do seu pastor, não fala mal da sua liderança. Sabe por quê? Porque somos um só. Não estou falando isso aqui porque está na frente do pastor Saulo aqui, não. Eu falo isso independente, já falei na época do pastor Emílio, do pastor Douglas. Isso é a visão de Deus. A visão de Deus. Se você honra, você vai ser honrado. Se você desonrar, você vai ser desonrado, porque você vai colher aquilo. E na igreja, você tem que ser um escudo, você tem que ser uma fortaleza no ministério. É quando a pessoa vai falar, eu não gostei disso. Eu falo, rapaz, mas sabe o que é uma bênção? Rapaz, isso é tão bom. Mas Deus tem usado. Quanta coisa a gente tem crescido. A gente tem que focar no que a gente tem crescido. Focar nos defeitos. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é o diabo. Amém? Abre agora a Bíblia no livro de 1 Coríntios. A pegada agora vai ser essa. Segura aí. Senta aí. 1 Coríntios 1:10.
rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aí. Ó, quando ele bota aí o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou pesado, ele foi com tudo. Porque você botar o nome de Jesus, vê que nome que tem poder. Faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Você vê, quando o povo de Israel, ele foi para a terra prometida, ficaram perecendo no deserto. Sabe por quê? Porque murmuravam, porque eles não estavam na mesma disposição mental e foi ficando para trás. E sabe que Deus, ele tem, a gente está na semana do aniversário da igreja. Se nós, como igreja, como membros de Cristo, a gente não amadurecer nesse sentido, a gente não vai chegar aonde Deus quer que a gente esteja. Vai passar uma outra geração, e você não vai chegar. Mas a gente tem que falar aqui, ó, não, todos que faleis, todos a mesma coisa. É quando o pastor, ele fala assim, ó, gente, ó, vamos ter GC de madrugada. Aí o camarada falou, amém, glória a Deus. Aí levantou e falou, mas pra que madrugada? Não, é madrugada mesmo. Tamo junto, vamos embora, a gente tá na mesma disposição, na mesma mente. Você, é normal você não concordar, porque nós somos humanos, ninguém é perfeito. Mas quando a gente está na mesma disposição, fala assim, independente do que eu acho, do que eu penso, eu confio no que Deus falou com ele. Porque na igreja, Deus, ele usa seu pastor. Mas será que você está disposto a abrir mão do que você acha para fazer o que Deus falou com ele? É complicado. É complicado. É muitas vezes criticar por uma coisa ou outra, uma decisão, e você achar que se você fosse o líder, você faria diferente. Não que isso nunca passou no meu coração, mas eu sei que na igreja passa. Pessoas querendo liderar, mas ninguém sabe a amplitude que é ter uma igreja. E igreja é um negócio tão complexo, mas tão complexo, que quando eu estava falando com o pastor Saulo, que ele falou, foi tesoureiro, olha, ele falou o currículo dele. Eu falei, tinha que ser esse homem. Porque aqui na igreja a gente não tem noção de 10% de tudo que envolve até o ministério. Mas sabe que ele está na mesma disposição mental do ministério em Campina Grande? Muita coisa, quando a gente estava ali, ele falava, gente, a gente tem que fazer isso. Porque eu fui para a reunião dos pastores. E o ministério, somos um corpo só. O ministério orientou, tem que ser assim. Enquanto líder, agora imagina, se você é líder e não tem a mesma disposição mental, porque ele fala aqui, ó, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Sabe o que é a mesma disposição mental? É muitas vezes, quando tem uma ordem, eu digo pela vida militar, seu comandante fala assim, ó, você vai fazer tal coisa. A primeira coisa que o subordinado fala, mas se fizesse tal jeito era melhor. Mas pra quê? Tem necessidade disso tudo? A mesma disposição mental fala assim, sim senhor, a gente vai fazer e vai dar certo. A gente tá junto. É pra fazer o quê? É pra sofrer, a gente sofre. É pra rir, a gente ri. Porque a gente tem a mesma disposição. Porque quando eu faço com o coração em Deus, as coisas fluem. Nós queremos que muito em breve a gente vai estar com o nosso novo templo. Mas sabe que Deus não vai deixar a gente entrar no novo templo se a gente não tiver a mesma disposição mental? Deus não vai deixar a gente no novo templo se tiver gente aqui que critica a liderança, que critica a igreja, que não... Gente, para ter um carro que corre muito, tu tem que aprender a pilotar. Então seja fiel no pouco, a gente tem que ser fiel, porque se a gente congrega aqui, essa mesma visão que Deus falou comigo, a gente tem que propagar. Opa, tá, você vai te compartilhando, e as pessoas vão crescendo.
E o momento o ciclo vai mudando. E de repente o pastor fala, é hora de marchar. E vai todo mundo marchar junto. Agora é hora de orar, vai todo mundo orar, viu? De joelho, com a face na... Aí vamos lá. Abre aqui, ó, Colossenses, capítulo 3. Eu já estou acabando. Só mais duas. Colossenses, capítulo 3. Do 13. Isso aqui é só uma vacinazinha aqui na igreja. Vamos lá. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quanto igreja, nós temos que estar andando nesse perdão, suportando. Olha, gente, viver num corpo, num grupo, se congregando, muitas vezes você tentar entender um pouco sobre o outro. É muito fácil você falar uma coisa e achar que pode ficar por isso mesmo, mas quando você sabe a importância das suas palavras para algumas pessoas que são sensíveis, a gente começa a ter mais cautela. Mas se você, por um acaso, já recebeu alguma palavra que não gostou aqui na igreja, que todos nós se congregamos, perdoa, suporta, porque nem todas as pessoas têm o mesmo grau de maturidade que você. Você tem um grau de maturidade, eu tenho um grau de maturidade, mas nós nos congregamos num local onde o amor é o vínculo da perfeição. E quando o amor é o vínculo da perfeição, a gente anda junto, como cordão de 3 dobras, conectado. E Deus, Ele quer que a gente ande nessa conexão. Para encerrar, abre aí, 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Esse é o último versículo que eu vou ler agora. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, amém? O diabo, ele não está feliz com essa igreja não, gente. Se você está aqui, você é um representante de Deus na terra. E o que ele puder fazer para trazer divisão na igreja, para trazer confusão, ele não vai parar, porque ele está ao derredor, esperando oportunidades. Mas como é importante a gente se congregar. Sabe por quê? Quando você se congrega com o propósito certo, com interesse de mente e coração, você começa a crescer e você começa a ajudar a quem não está no mesmo nível de fé que você a crescer. Você começa a mostrar a ele qual é o caminho. E quando você começa a ensinar qual é o caminho, você começa a ver que há um resultado no reino de Deus. Nós não estamos aqui vivendo nessa terra em vão. Pessoas dependem de você. Depende do seu abraço, do seu carinho, da sua atenção, da sua palavra de conforto. Meu amigo, muitas vezes você precisa dar um abraço ao seu pastor, porque o pastor precisa sentir você abraçando ele. Ele pode até não falar, ele é muito... Não, ele é um homem. E a gente que é um corpo, eu não tenho vergonha não, tenho vergonha. Eu saio abraçando, ele vai-se embora. É assim, porque quem é conectado, ele anda junto. E essa palavra que Deus colocou no meu coração,
Queria que você abaixasse suas cabeças agora. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por corações disponíveis para estar aqui, se congregando, dando importância à sua palavra, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus, Pai, esse tempo aqui não é tempo perdido. Pai, aonde nós formos, nós vamos frutificar, propagar, Pai, e proteger a nossa igreja, onde nós nos congregamos, Pai. Ô Pai, eu repreendo toda ação do inimigo sobre essa casa, Pai. Toda ação causando divisão, contenda, Pai. Toda fofoca. Que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa estar cobrindo esse ambiente cada dia, a cada culto. E que nós possamos ver o resultado sobrenatural, Pai. Nós cremos num novo tempo da nossa igreja, Pai, aonde pessoas serão usadas para estar levantando outras pessoas. Isso aqui vão estar, e essas cadeiras vão estar preenchidas pelo poder da Tua glória, Pai. Te rendemos graça pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queria chamar o dirigente.